Saudamos a todos com a paz de Jesus, desejando a todos um feliz sábado, cheio de bênçãos, da presença do Espírito Santo na sua vida. Tenho certeza que Deus os trouxe até aqui. E aqui estamos para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Vamos, antes de iniciar o estudo da Palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Pai Santo que estás nos céus, estamos na Tua presença, Te adorando nesta manhã de sábado. Estamos felizes na Tua presença. Já apresentamos diante do Senhor nossos pedidos, nossas intercessões, confiando que o Senhor é bondoso, é poderoso para responder a cada um das nossas necessidades. Pedimos neste momento que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a Tua palavra. Que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Queridos, embora ninguém saiba o dia e a hora da volta de Jesus, mas Deus nos deixou na palavra dele sinais que nos mostram quão perto está a volta de Jesus. Não é uma questão de marcar dia, hora ou ano, mas é uma questão de saber quão próxima está a volta de Jesus. Sinais deixados por Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, vamos ler a partir do verso 32 até o verso 34. Mateus capítulo 24 e os versos 32 a 34. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que coisas são estas mencionadas aqui na palavra de Deus? Que quando virdes todas estas coisas acontecendo, não passará esta geração sem que Jesus volte. Jesus voltará na geração que assistir esses sinais mencionados aqui. Quais sinais? Veja aí o verso 29 e o verso 30. Quais foram os sinais dados por Jesus? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Foi neste contexto que Jesus deu a parábola da figueira. Aí vem o verso 32 em diante. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando virdes todos esses sinais acontecendo, sabei que não passará esta geração. Agora, queridos, nós acreditamos que os sinais no sol, na lua, nas estrelas e o grande tremor de terra já ocorreram. Em 1755, o terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol em 1780 e a queda das estrelas em 1833. Mas isto já se passaram mais de 170 anos. Uma geração equivale a 70 anos de vida. 70, 80 anos de vida é uma geração. Mas nós já passamos mais de 170 anos e Jesus ainda não veio. Então nós entendemos pela palavra de Deus que existe uma dupla aplicação para esses sinais mencionados no sol, na lua, nas estrelas. Lá em Apocalipse 6, versos 12 em diante, menciona que haverá um grande tremor de terra, de novo. O escurecimento do sol, de novo. E a lua em sangue, de novo. E a queda das estrelas, de novo. Ilhas e montes se movendo dos seus lugares. Isso está em Apocalipse capítulo 6, versos 12, 13 e 14. Portanto, queridos, estamos aguardando para o cumprimento desta profecia que tem dupla aplicação. Naquele tempo foi o sinal de Deus anunciando a chegada do juízo dos mortos, que começou em 1844, o juízo dos mortos. Mas agora estamos aguardando
o acontecimento desses sinais proféticos anunciando a chegada do juízo dos vivos, o selamento do povo de Deus com a aprovação do decreto dominical mundial. Quando o decreto dominical for aprovado mundialmente, começará o julgamento do povo de Deus. Mas Deus não fará isso no anonimato. Deus vai anunciar ao mundo a chegada do juízo dos vivos, o selamento do povo de Deus, com um grande tremor de terra. E na sequência, em seguida, o escurecimento do sol, a lua em sangue, queda das estrelas, ilhas e montes se movendo de seus lugares, e o céu se recolhendo como um pergaminho. Então não passará esta geração sem que Jesus volte. Porque esta geração que presenciar o decreto dominical mundial, receber o selo do Deus vivo e assistir esses sinais proféticos anunciados por Deus, preparando o povo e o mundo para o juízo dos vivos, porque durante o juízo dos vivos haverá um selamento com o selo do Deus vivo e haverá um selamento com o sinal da besta. Portanto, é muito importante que o mundo seja advertido para que cada um faça uma decisão consciente, uma decisão responsável ao lado do dia santo de Deus ou ao lado do dia do sol. Então, queridos, estamos vendo aqui que Deus está preparando o seu povo para os últimos acontecimentos da terra. E os últimos acontecimentos serão rápidos. Rápidos. Tudo o que está acontecendo ultimamente tem sido rápido. Em 1844 começou a última igreja. Por que última igreja? Porque a Bíblia fala de 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Estas 7 igrejas que estão em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, representam a história do cristianismo na face da terra. E nós estamos no último capítulo do cristianismo. Nós estamos na última fase do cristianismo na face da terra. E esta última fase, a última igreja, a 7ª, chama-se Laodiceia, povo do juízo. Povo do juízo. Laodiceia começou com o juízo dos mortos. E Laodiceia vai terminar com o juízo dos vivos. Depois do julgamento dos vivos, a porta da graça vai se fechar. Mas não vai se fechar antes que haja uma conversão muito grande. Uma grande multidão vai se converter. Queridos, Deus não vai terminar o juízo. Jesus não vai lançar um incensário sobre a terra, como diz em Apocalipse capítulo 8, verso 5, que Jesus Cristo vai lançar um incensário sobre a terra. Mas isso não vai acontecer antes que se cumpra uma grande intercessão com muito incenso. Jesus intercede pelo povo e haverá uma conversão como nunca houve. A multidão que ninguém podia contar, de Apocalipse capítulo 7, verso 9, essa multidão que ninguém podia contar, é a multidão que vai se converter no tempo do fim, durante o julgamento dos vivos. É a multidão que assistiu os sinais no sol, na lua, nas estrelas. Por isso, quando Jesus diz aqui no capítulo 24, o verso 33, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Jesus voltará na nossa geração, na minha geração, na sua geração. Nós vamos assistir esses sinais. Quando? Muito em breve. Ninguém marca a data, mas será muito em breve. Nós estamos há 170 anos, irmãos, na igreja de Laodiceia. De 1844 a 2015, são 170 anos. Nós estamos há 170 anos no juízo celestial. Há 170 anos, Jesus entrou no Santíssimo, iniciou o juízo, começando pelos mortos, e vai passar para os vivos. Nós estamos há 170 anos, queridos, na igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja, nos introduz no 7º milênio. A 7ª igreja não vai acabar e ser sucedida pela 8ª ou pela 9ª. Não, queridos. A 7ª igreja é a última. E ela dura até o início do 7º milênio. E o 7º milênio de Apocalipse 20 é o povo de Deus no céu. É o povo de Deus sendo arrebatado para o céu. É o povo de Deus vivendo no céu com Jesus. E é Satanás sendo amarrado por 1000 anos na terra, tendo a terra num estado de caos, de destruição. Pois bem, queridos,
A sétima igreja, a igreja de Laodiceia, já nos introduziu no sétimo milênio. Nós não estamos falando do sétimo milênio como algo que virá no futuro, mas algo que já chegou, porque já se passaram 4.000 anos antes de Cristo. Desde o pecado de Adão até o nascimento de Jesus, temos cerca de 4.000 anos. De Jesus Cristo para cá, nós temos em torno de 2.015 anos. Somando isso, são 6.015 anos. E o que significa isso? Significa que esses 15 anos, 2015 ou 6.015, esses 15 anos já são dentro do sétimo milênio. No ano 2000 se completaram os 6.000 anos. 2001 foi um ano dentro do sétimo milênio. 2002, o segundo ano dentro do sétimo milênio. Nós estamos no comecinho do sétimo milênio, irmãos. Esses 15 anos que estamos dentro do sétimo milênio, nós diríamos que seriam como que 15 segundos dentro de uma hora. Quando você está lendo no relógio a hora, e alguém pergunta para você, que horas são? Às vezes são 8:10 segundos, 8:15 segundos, mas você não diz, eu nunca ouvi alguém falar, agora são 8:10 segundos. Você não fala isso. Você fala, isso é 8 horas. Ou é 8:15. Você não conta os segundos, porque os segundos são muito rápidos. Os 15 segundos dentro de uma hora representam os 15 anos dentro do sétimo milênio, dentro de um milênio. Isso não é nada. Nós estamos justo no comecinho do sétimo milênio. Estamos vivendo nos dias dos tardando o esposo. Tardando o esposo, todas dormiram. E a igreja está dormindo. Há uma mornidão generalizada, queridos, que precisa ser despertada pelo batismo do Espírito Santo. Precisa ser despertada essa mornidão para os dias que estamos vivendo, para os acontecimentos que estão ocorrendo diante dos nossos olhos e não estamos vendo. Quando Deus criou a terra numa semana de 7 dias, foi a primeira semana de 7 dias, foi a invenção da semana de 7 dias de 24 horas. O padrão que se chama semana surgiu na criação, foi criada por Deus a semana. E aquela semana de 7 dias foi a semana da criação. Mas, queridos, Deus já sabia que o pecado ia entrar no planeta Terra. Quando Deus criou Adão, o pecado já existia. Por que, pastor, o pecado já existia? Porque quando Deus criou Adão, no 6º dia da semana da criação, Ele já colocou no jardim do Éden a árvore da ciência do bem e do mal. E disse, vocês serão tentados nesta árvore, e vocês poderão comer de todas, menos desta, e aqui vocês serão tentados. Quando Adão foi criado, Satanás já tinha sido expulso do céu, o pecado já existia. Deus que conhece o fim desde o princípio, Deus já sabia que Adão ia pecar. E Deus já sabia que a história do pecado no planeta Terra ia durar 6.000 anos. Deus já sabia que a história do pecado duraria 6.000 anos. E que o sétimo milênio seria o grande dia do Senhor. Sabem, queridos, a Bíblia fala do dia do Senhor, que é o Santo Sábado, semanal, de sábado em sábado. A cada 7 dias vem o sábado do Senhor. Mas a Bíblia também fala do grande dia do Senhor, que é o sétimo milênio. É o grande dia do Senhor. É o grande descanso milenial da terra, quando o povo de Deus será arrebatado para o céu. E, queridos, os nossos pioneiros adventistas acreditavam na grande semana de 7.000 anos. O primeiro missionário adventista, J.N. Andrews, um teólogo poderoso, que sabia o Novo Testamento de cor, ele escreveu uma série de 6 artigos na revista Adventista, e esta série de 6 artigos tinha o título de A Grande Semana de 7.000 Anos. 6 artigos. Ellen White cria na semana de 7.000 anos, Tiago White, todos os líderes pioneiros criam na teoria dos 7.000 anos. E todos nós entendemos que foram 4.000 anos antes de Cristo
e já se passaram 2015 anos depois de Cristo. Nós estamos na 7ª igreja, irmãos. Já estamos nos primeiros minutos do 7º milênio. Está na hora de Jesus voltar. Nós não sabemos o dia e a hora. Nós não sabemos o ano exato. Mas nós sabemos o milênio. Porque o milênio de Apocalipse 20 é para passar no céu. E estamos aqui, no tardando o esposo. Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. O dia e a hora não sabemos. Por que será, queridos, que Deus nos deu todos esses sinais? 7ª igreja nos introduz no 7º milênio. Por que agora, neste ano de 2015, está havendo uma imigração 52% maior de imigração de judeus para o Estado de Israel? Comparando a corrida louca dos judeus para o Estado de Israel, comparando 2015 com 2014, há um aumento de 52%. É uma corrida louca de judeus da Rússia, da Ucrânia, da França, da Argentina, do Brasil, de todas as partes do mundo, estão indo para Israel. Indo para Israel, aos milhares. Por quê? Por que justo agora? Será que vai ocorrer outro holocausto? Lembram-se vocês do holocausto que ocorreu na Segunda Guerra Mundial? Quando eles colocaram os judeus todos dentro de uma região, todos morando no mesmo lugar, chamado de gueto, e eles foram então mortos. Será que Satanás está preparando um gueto para os judeus que estão voltando para Israel em busca de liberdade e de segurança, mas que infelizmente Israel vai se tornar uma armadilha, porque ali Israel se tornará possessão de Roma. A Bíblia diz em Daniel capítulo 11, verso 45, que o rei do norte, o poder papal, vai armar as suas tendas entre o mar Mediterrâneo e o Monte Santo. Daniel 11, 45. O rei do norte é o poder papal. Queridos, se o território de Israel, se Jerusalém se tornará possessão de Roma, não será mais de Israel e nem do Estado palestino. Israel, Jerusalém será administrada por Roma. Então por que os judeus estão correndo aos milhares para lá? Queridos, o mundo está montando um cenário de holocausto. Porque quando sair o decreto dominical, haverá proibições de comprar e de vender. Haverá morte e perseguição acompanhado de martírios. Mártires morrerão. É neste tempo que o número dos mártires vai se completar. Lá em Apocalipse capítulo 6, no 5º selo, diz que o número dos mártires ainda não se completou, mas vai se completar. Quando? Neste período, após a aprovação do decreto dominical mundialmente. E queridos, fica muito fácil a perseguição quando todos os guardadores do sábado se concentram num só lugar. Deus não quer que os adventistas se concentrem num só lugar. Deus não quer que os judeus, que guardam os mandamentos de Deus, mas que ainda precisam aceitar a Jesus como Salvador. Deus não quer que eles se concentrem todos num só lugar. Essa é uma estratégia satânica para transformar e criar um novo holocausto. Deus quer que nos espalhemos como sal. Tem que se espalhar no meio da comida, no meio da massa, para produzir efeito, produzir mudanças. Deus quer que você se espalhe. Deus quer sacudir os saleiros. Deus quer sacudir essas aglomerações de judeus ou essas aglomerações adventistas para que eles vão para o mundo e se infiltrem no mundo para testemunhar. Nós não podemos ficar dentro das igrejas nos agradando uns aos outros, fazendo festinhas uns para os outros e o mundo perecendo. Deus quer que entremos no mundo, sejamos infiltrados no mundo, como o sal tem que se infiltrar na massa, para produzir testemunho, para produzir conversões, para produzir mudanças no mundo. E é isso que Deus quer.
O cenário de Apocalipse 13, queridos. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Nós estamos falando de sinais que nos mostram que o fim se aproxima. Sinais que mostram que o fim se aproxima. E o cenário de Apocalipse 13 nos mostra duas potências mundiais. Apocalipse 13 fala de uma superpotência mundial chamada papado. E fala de uma outra superpotência mundial chamada protestantismo apostatado. Estados Unidos da América do Norte. Logo mais no dia 31 de outubro, no dia 31 de outubro de 2017, irmãos, presta atenção nisso, no dia 31 de outubro de 2017, o protestantismo vai completar 500 anos de aniversário de existência. Desde o dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, dando início ao protestantismo, ao protesto contra a igreja de Roma. Agora vamos completar 500 anos, no dia 31 de outubro de 2017. O Vaticano está preparando uma festa para a celebração dos 500 anos. Queridos, celebrar o quê? Se não há mais protestos? Celebrar o quê? Se não existem mais protestantes? Celebrar o quê? Se a igreja luterana se tornou uma com a igreja de Roma. Se a igreja anglicana se tornou uma com a igreja de Roma. Se as igrejas evangélicas e carismáticas do Brasil, dos Estados Unidos, estão se tornando uma com a igreja de Roma. Celebrar o quê? O cenário profético de Apocalipse 13, queridos, mostra um mundo sendo dominado por duas superpotências, uma religiosa e uma militar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Aqui lemos, capítulo 13, e o verso 7, vamos ler o verso 3, capítulo 13, verso 3, primeiro. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E toda a terra se maravilhou após a besta. E diz o verso 8, e adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Um poder mundial, que atinge todas as raças, tribos e línguas. Mas vemos também outra potência mundial, aqui no capítulo 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Aqui está o protestantismo apostatado, os Estados Unidos da América do Norte. E o que os Estados Unidos farão? Verso 12, exercerá todo o poder da primeira besta, o mesmo poder que o papado tinha na Idade Média, esse mesmo poder os Estados Unidos têm hoje. Manda no mundo, põe e depõe reis e presidentes, se infiltram em qualquer país, fazem guerra com quem quer. Quem poderá subsistir diante de um exército americano? O mais bem preparado, fortalecido, com arma nuclear. Por isso, queridos, essa potência militar que se chama Estados Unidos da América do Norte, representada pelo cordeiro, que não é cordeiro, mas que tem voz de dragão, fala como Satanás. Satanás é o dragão. Este poder, os Estados Unidos, fará com que a terra toda adore ao poder papal. Aqui diz o verso 12, capítulo 13, verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, ou seja, o poder papal, cuja chaga mortal fora curada. A chaga mortal que aconteceu em 1798, começou a ser curada em 1929, com o Tratado de Latrão, que restaurou o Estado do Vaticano. O Vaticano voltou a ser um Estado, um país no mundo, recebendo embaixados do mundo todo, e essa chaga mortal começou a ser curada em 1929 e continua sendo curada. Hoje nós estamos assistindo com os nossos próprios olhos
a popularidade, o carisma papal e o poder papal diante do mundo, todos se curvando, e os Estados Unidos fazendo tudo para agradar e para mostrar diante do mundo a íntima amizade, a íntima e forte parceria entre os Estados Unidos e o Vaticano, para que o mundo todo reconheça que existe um poder religioso no mundo, existe um poder militar no mundo. Esses dois poderes estão juntos, assim como Apocalipse 13 prova. Aqui está a profecia, e hoje nós estamos vendo nos jornais o cumprimento da profecia. O retorno da glória papal está profetizado na Bíblia. O retorno da glória papal chegou no clímax da glória papal, quando o Papa vai falar pela primeira vez para o Congresso americano. É a primeira vez na história. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11, verso 29. Daniel capítulo 11, verso 29, falando do rei do norte, que é o poder papal, aqui fala do poder do retorno do seu poderio, do retorno da sua glória. Aquela glória que existiu na Idade Média e que caiu, ela seria recuperada, restaurada, a supremacia papal será restaurada. E em Daniel capítulo 11, verso 29, nós lemos: no tempo determinado, o rei do norte tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como na primeira. Na primeira vez, o papado foi derrubado, e agora ele será não derrubado. Ele virá com toda a força, com todo o poder. Por quê? O verso 31 diz que ele virá com auxílio do poder civil. Vejam aí, capítulo 11, verso 31 de Daniel: e sairão a ele, ao poder papal, ao rei do norte, sairão a ele uns braços. Que braços são esses? São os braços do poder civil, profetizado no livro Grande Conflito. O livro Grande Conflito diz Deus ali que, usando os braços do poder civil, Roma imporá o domingo sobre o mundo. O domingo será imposto sobre o mundo por sugestão de Roma, mas pelas forças das leis do país, dos Estados Unidos, usando os braços do poder civil. E ele profanará o santuário e estabelecerá a abominação desoladora, que é o decreto dominical dos últimos dias, queridos. E agora vejam o verso 36. Verso 36. O que é que o rei do norte, o poder papal, fará? Esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Será que nós estamos assistindo diante dos nossos olhos um poder religioso se levantando no mundo e colocando-se acima de todos os deuses adorados no islamismo, os deuses adorados no hinduísmo, o Deus adorado no budismo, os deuses adorados em todas as religiões? Ele está se colocando acima de todos os deuses. Há 50 anos atrás isto não era verdade, mas hoje é uma verdade irrefutável o que está sendo dito aqui em Daniel capítulo 11 e o verso 36. Vamos ler de novo. E este rei fará conforme a sua vontade. Só faz a sua vontade? E quem se opõe à vontade dele? Ninguém? Porque os governantes da terra não são loucos de se oporem à vontade papal? Eles querem ficar afinados e alinhados com as metas papais. E fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá. Olha, a Bíblia usa a palavra se levantará e se engrandecerá. É mais do que se levantar, é se engrandecer. Sobre quem? Todo Deus falso. O Deus está aí com letra minúscula, se referindo aos deuses falsos das religiões pagãs. Mas mais ainda, continua lendo o verso 36. E se engrandecerá também contra quem? Agora está em letra maiúscula. O Deus dos deuses. O poder papal se levanta também contra o Criador dos céus e da terra, contra o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque ele se coloca acima do próprio Deus, mudando a lei de Deus.
perseguindo os santos do Altíssimo. Por isso diz, se levantará contra o Deus dos deuses, falará coisas maravilhosas. Existe alguém na terra que fala coisas mais maravilhosas do que o Papa Francisco? Alguém por aí anda falando coisas mais maravilhosas, agradáveis aos ouvidos do que o nosso querido Papa Francisco? Não. Queridos, ele fala coisas tão maravilhosas que até os ateus estão dizendo: esse é o tipo de líder que nós precisamos. Pelo jeito que ele está falando, o ateu diz: até eu estou planejando ir para o céu. Queridos, ele fala coisas grandiosas, maravilhosas, e ninguém se opõe. Porque o que é que vem em seguida da palavra falará coisas maravilhosas? Leia comigo em seguida. E será próspero. Ninguém se opõe, todos aplaudem. Todos aplaudem tudo que ele fala, mesmo que vá contra os conservadores católicos, mas eles aplaudem. Mesmo que vá contra a Constituição, eles aplaudem. Ele será próspero. Mas no verso 36 diz que existe um limite na paciência divina. Vejam o verso 36 no finalzinho, capítulo 11, verso 36, no final diz: até que a ira se complete. Até que a ira de quem? A ira divina. A ira de Deus, a paciência de Deus tem um limite, irmãos. Chegará um momento em que Deus dirá um basta. Chega. Porque a lei de Deus será anulada na terra. Deus será desprezado na terra. Os santos do Altíssimo serão perseguidos, não poderão comprar e nem vender. E queridos, Deus dirá basta. Existe um limite. Porque diz o verso 36 no final: porque aquilo que está determinado será feito. E ele não terá, diz o verso 37, que o rei do norte, o poder papal, não teria respeito nenhum a quem? Aos deuses dos seus pais. Esqueceram os deuses dos seus pais. Desrespeita os deuses dos seus pais. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Em profecia, mulheres é igreja. Ele não respeita igreja nenhuma. Todas as igrejas no mundo são consideradas comunidades eclesiásticas, porque a igreja de Roma reconhece que só existe uma igreja no mundo, a igreja de Roma. E as outras não são igrejas, são comunidades eclesiásticas. Por isso diz aqui: ele não terá respeito ao amor das mulheres. E o que mais? Nem a qualquer Deus, porque sobretudo ele se engrandecerá. Mas diz aqui que ele também vai entrar na terra gloriosa. Veja o verso 41. Verso 41 diz que o poder papal vai entrar na terra gloriosa. A terra gloriosa é Israel, é Jerusalém. Ele vai entrar ali, ele vai se apossar daquilo, ele vai armar as tendas do seu palácio ali. Os judeus estão correndo loucamente para Israel por causa do ódio, do antissemitismo. Há um ódio contra os judeus no mundo, para que esse ódio é intencional, é planejado, para que eles fujam com medo dos ataques, fujam para Israel buscando segurança. Mas Israel vai se tornar o quê? Possessão de Roma. Por quê? Diz o verso 30, nós estamos lendo o verso 41, isso mesmo, 41, e entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados. Vejam agora o verso 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, e o monte santo e glorioso. Mas tem um limite, irmãos, e o limite está aqui no finalzinho do verso 45. Mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Chegará um momento em que Deus diz basta. E é o momento em que o reino do nosso Senhor Jesus Cristo será implantado. Queridos, o Papa Francisco é o mais influente Twitter do mundo. Vocês sabiam que as mensagens Twitter do Papa Francisco, as mensagens
são retransmitidas, repassadas 11 mil vezes mais do que as mensagens do presidente Obama? Não é o dobro, não é o triplo, não é 11 mil vezes mais as mensagens do Papa Francisco são passadas, comparando com o segundo mais famoso Twitter, que é o presidente Obama. No dia 9 de abril de 2013, o secretário-geral das Nações Unidas, da ONU, o secretário Ban Ki-moon, encontrou-se com o Papa Francisco no Palácio Apostólico do Vaticano e afirmou, no dia 9 de abril de 2013, que este é o homem de paz e propósito que o mundo precisa. Na encíclica papal Laudato Si, Laudato Si quer dizer louvado sejas. Nessa encíclica papal ele fala da necessidade de uma autoridade política mundial. Para quê? Uma autoridade política mundial para salvar a humanidade. Ele fala muito semelhante ao que o Papa Bento XVI já tinha falado naquela encíclica Caridade e Verdade. Caritas e Veritas, ou Caridade e Verdade, em 2009. Laudato Si, a encíclica papal, é um diagrama para governar o planeta. E todos aplaudem. A encíclica Laudato Si tem muitos paralelos com a agenda da ONU do 2015 para 2030, irmãos. Esta agenda da ONU, com 21 metas, será votada nesse mês de setembro nas Nações Unidas. O Papa Francisco é totalmente a favor da teologia da libertação, que é aquela teologia que diz que a terra tem que ser distribuída, tomada do rico e dada para os pobres, e que os pobres podem invadir as terras, as fazendas, as casas. Queridos, isso é marxismo. Isso é marxismo, é comunismo. O clamor por uma nova autoridade política mundial para mudar o mundo já foi aceita pelos líderes mundiais de 179 nações que assinaram o Pacto do Plano Ambiental e de Energia Sustentável. Inclusive os Estados Unidos também assinou o pacto. São inúmeros documentos que comprometem a soberania nacional. Na nova ordem mundial, nenhum país terá soberania nacional. O Papa Francisco está se oferecendo para ser o líder mundial, por causa da sua natureza moral. Entre os objetivos da ONU e os objetivos do Vaticano, quando nós falamos ONU, irmãos, Organização das Nações Unidas, é um outro nome para Vaticano. Você falar ONU ou você falar Vaticano são sinônimas as palavras, porque a ONU é a face agradável, aceita pelo mundo todo, mas é a face do governo mundial, que colocará todos os países sob a liderança papal. Agora vejam quais são as metas da ONU e também do Vaticano. Primeiro, mudança do estilo de vida dos ricos para darem suporte aos pobres. Isso é teologia da libertação. Número 2, maior proteção do ecossistema. Existem coisas boas nas metas que nós podemos apoiar, mas existem outras coisas que nós não podemos apoiar. Você não pode se alinhar junto com a ONU, dizer tudo que a ONU votar, nós vamos estar juntos. Não, em algumas coisas podemos estar juntos, outras não. Por exemplo, redução da população, esse é o número 3. A meta número 3 é redução da população. Se vocês assistirem vídeos que tem no YouTube de Bill Gates pedindo aos bilionários do mundo para que aprovem a redução da população. Se você ler o que Dr. Bradshaw e Dr. Barry Brook, da Universidade de Adelaide, na Austrália, falando sobre a redução da população em 2 bilhões de pessoas. Se vocês lerem sobre a paternidade planejada, Planned Parenthood, paternidade planejada, parece que é um nome bonito, não é? Paternidade planejada, mas é um sistema para aprovar o aborto e para destruir as crianças. Queridos,
redução da população é através de guerras, é através de aborto, é através de vírus, é através de contaminações, usando todos os tipos possíveis para destruir a vida humana. Esse é a meta número 3 da ONU. Meta número 4, redistribuição da riqueza. Seu salário não é seu mais, sua casa não é sua mais. A sua casa é grande, então aqui pode morar 3 famílias e não uma só. Então eles colocam 3 famílias lá dentro. Como era no comunismo? Meta número 5, governo mundial. Um governo mandando no mundo todo. Foi isso que Nimrod queria quando construiu a Torre de Babel? E é isso que Satanás está tentando implantar no mundo, um governo mundial? Porque Deus planejou um governo mundial para o novo céu e na nova terra, lembram-se? Na Bíblia não existe um governo mundial. Deus está planejando um novo céu e uma nova terra, onde haverá a nova Jerusalém, e dali Deus vai governar o mundo todo. Satanás quer também um governo mundial, que através da ONU, e por trás da ONU, o Vaticano, todos os países se submetam às metas. Meta número 6, gerenciamento do uso sustentável da terra. Número 7, integrar o uso da água, saneamento e drenagem. Número 8, gerenciar a energia para proteger as fontes. Qual o propósito final? Controlar cada faceta da vida no planeta. Agora vamos ler um pouquinho o que Deus escreveu através do livro O Grande Conflito, irmãos. No livro O Grande Conflito, páginas 565, nós lemos: são de grande alcance os planos e os modos de operar da Igreja de Roma. Lembram-se que o que Ellen White escreveu no Grande Conflito está há 160 anos atrás, irmãos. Ela diz: são de grande alcance os planos e modos de operar da Igreja de Roma. Emprega todos os expedientes para estender a influência e aumentar o poderio, preparando-se para um conflito feroz e decidido, a fim de readquirir o domínio do mundo e restabelecer a perseguição e desfazer tudo o que o protestantismo fez. Todas as conquistas do protestantismo nos últimos 500 anos está sendo desfeito, para que haja um governo mundial liderado pelo poder papal. O catolicismo está a ganhar terreno de todos os lados, e o protestantismo está perdendo terreno de todos os lados. Isso está na página 565 do Grande Conflito. A última frase eu que acrescentei, porque ali termina dizendo: o catolicismo está a ganhar terreno de todos os lados. Eu que acrescentei que o protestantismo está perdendo terreno. Queridos, no Grande Conflito, página 566, diz: os protestantes têm se aliado, têm se intrometido com o papado, patrocinando. Quem que está patrocinando o papado? Os Estados Unidos da América do Norte. Quem é que está trazendo o homem lá da Itália para falar ao Congresso? Estados Unidos da América do Norte. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o. Os homens fecham os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia. E no Grande Conflito, página 571, nós lemos: a Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena. Vou repetir devagar. A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo de justificativos o registro das suas horríveis crueldades. O carisma é tal, queridos, que até o líder dos valdenses se abraçou com o Papa Francisco, como se os dogmas papais tivessem mudado. Os dogmas papais permanecem os mesmos, irmãos. Não mudou nada. Roma se vestiu com roupagens de aspecto cristão.
Não mudou, porém. Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. Ninguém deve se iludir. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma. Seu espírito não é menos despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo. Grande Conflito, página 571. E ainda, queridos, no Grande Conflito, nós lemos, vejam, o papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de ser: a apostasia dos últimos tempos. Faz parte da sua política assumir o caráter que melhor cumpra o seu propósito. E qual é o caráter que o papado assumiu hoje diante do mundo? O caráter de defensor do planeta, defensor da ecologia, defensor do pobre. E isso agrada ao mundo todo. Por isso, Deus está falando, faz parte da sua política assumir o caráter que melhor cumpra o seu propósito. Quem será louco para falar contra a ecologia? Hoje ele se reveste de uma roupagem defendendo a família, o dia da família. Qualquer pessoa que se levantar e falar contra o dia da família será rotulado como louco. Ecologia, família, os pobres, se reveste de propósitos, o quê? Mas sob a aparência variável do camaleão. Lembra-se do camaleão que toma a cor do ambiente? Sob a aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. Não se deve manter a palavra empenhada aos hereges, diz o Vaticano. Não se deve manter a palavra empenhada com pessoas suspeitas de heresias, declara Roma. Ao nos aproximarmos da última crise, o mundo está cheio de tempestade, guerra e violência. Contudo, ao mando de um chefe, que é o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa das suas testemunhas. E essa união é cimentada pelo grande apóstata. Queridos, no Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II ocorreu no ano de 1962, 1963. Lá no Concílio Vaticano II, já foi votado, já foi escrito num documento chamado Alegria e Esperança. Esse documento dizia o seguinte, estou lendo para vocês o que foi colocado num documento no Concílio Vaticano II em 1962, faz muito tempo. Lá dizia, é o nosso claro dever estabelecer uma autoridade pública, universal, reconhecida. Não é exatamente isso que a encíclica do Bento XVI e agora a encíclica do Papa Francisco está sugerindo? Uma autoridade mundial para governar o mundo. Essa autoridade pública universal já se tornou realidade. Agora, terminando, queridos, gostaríamos de falar sobre a nova geopolítica do mundo. Geopolítica é como vai ficar o nosso planeta Terra em termos de geografia. Em termos de geografia, hoje existem muito mais de 200 países, são 195 países reconhecidos pela ONU, mas existem muito mais do que 220 países. Mas como é que vai ficar essa geografia? A geopolítica moderna, queridos, está dividindo o mundo em 10 supernações, em 10 blocos econômicos, em 10 grandes reinos. Sabem, queridos, desde o ano 1942, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, juntamente com representantes do Vaticano, estão trabalhando para implantar no mundo 10 supernações, 10 reinos. E no ano de 1973, o Clube de Roma assumiu esta divisão do mundo em 10 reinos e lançou um mapa
No ano de 1974 foi lançado um livro intitulado The Mankind at the Turning Point. A humanidade no ponto da virada. Seria a tradução. Nesse livro, A Humanidade no Ponto da Virada, lá existe a sugestão da divisão do mundo em 10 reinos, em 10 supernações. Isso foi em 1973, 74. E hoje é o que nós estamos assistindo no mundo. A nação número 1 seria os Estados Unidos, América do Norte, com o Canadá e com o México. Essa é a nação número 1. A nação número 2 seria a Comunidade Europeia. Desde 1993, a NAFTA, que é a União Norte-Americana, já foi votada. Em 1993 também a Comunidade Europeia foi votada. E a nação número 3 é o Japão. Esses seriam os 3 principais. A nação número 1, 2 e 3 é chamado de a Trilateral Commission, que governa o mundo. E queridos, a nação número 4 é então a África do Sul, com a Austrália e Nova Zelândia. E a nação número 5 é o antigo bloco da União Soviética. E a nação número 6 é toda a América Central e América do Sul juntos. Só tira o México. Tirando o México da América Central, todo o resto, Cuba, Venezuela e todos, e a América do Sul toda, formam a nação número 6. A nação número 7 é o norte da África e o Oriente Médio. E a nação número 8 é o centro da África. A nação número 9 é o sul da Ásia e o sudeste da Ásia. E a nação número 10 é a China. Aí são 10 blocos. Isso foi apresentado pelo Clube de Roma. Agora, queridos, quando você vai na Bíblia, você vai encontrar na palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 17, verso 12, Apocalipse capítulo 17, verso 12, menciona claramente que quando Jesus voltar, o mundo vai estar dividido em 10 super-reinos, super-nações. Vocês podem ler isso em Apocalipse capítulo 17 e o verso 12. Capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino. Por que não receberam um reino? Porque os reinos estão se formando ainda. Os reinos ainda estão se formando. Por isso ainda não receberam o reino. Os 10 chifres que foram vistos no capítulo 13, vocês podem ver no capítulo 13, irmãos. Capítulo 13, verso 1. Capítulo 13, verso 1, nós lemos assim: E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Estão vendo aí? Essas 7 cabeças e esses 10 chifres não são explicados no capítulo 13. Eles vão ser explicados no capítulo 17. As 10 cabeças, os 10 chifres têm diademas, têm coroas. Os 10 chifres com diademas, com coroas, demonstram que são 10 reinos. Por isso eles têm coroas, porque são reis. Os 10 chifres têm diademas, têm coroas, representando que serão os 10 reinos de Apocalipse 17, verso 12. Agora vejam o capítulo 17, verso 13. Capítulo 17, verso 13. Quando eles receberem um reino, o que eles farão? Verso 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade para a besta. Quando esses reinos forem consolidados, esses 10 líderes dos 10 reinos vão dar o poder e autoridade para que alguém reine sobre eles. E esse alguém que vai reinar sobre eles é o poder papal. Quando Jesus Cristo voltar, descer do céu com poder e glória, o mundo estará simplificado, resumido em 10 grandes reinos mundiais. E por acaso, queridos, quando você lá em Daniel capítulo 2, lê sobre aquela pedra que desceu do céu e atingiu a estátua nos pés. Lá em Daniel capítulo 2, abra sua Bíblia. Daniel capítulo 2 e o verso 44. Daniel capítulo 2 e o verso 44. Vamos ler juntos. Daniel capítulo 2 e o verso 44. Aqui nós lemos:
Mas nos dias destes reis, estão lendo aí o verso 44? Nos dias destes reis. Que reis? Do verso anterior. E o verso anterior está falando de quê? Dos 10 dedos da estátua. Os 10 dedos da estátua têm dupla aplicação. Os 10 dedos da estátua representam primeiramente os reinos que se formaram quando o Império Romano deixou de existir. Quando o Império Romano deixou de existir, em 476, surgiram as nações da Europa. Só que daqueles 10, 3 foram destruídos. Ébolos, vândalos e ostrogodos foram destruídos. Só ficaram 7. Mas agora, quando a pedra aparece e atinge os pés, não são 7 dedos, são 10 dedos. Então percebam, queridos, quando a pedra descer do céu e atingir os pés da estátua, existirão na terra 10 reinos, que são os mesmos 10 reinos de Apocalipse 17, verso 12. São reinos modernos. Quando Jesus Cristo voltar para estabelecer o reino de Deus, que não será jamais destruído, chamado novo céu e a nova terra, onde você vai viver, onde nós vamos viver, onde Jesus Cristo será o Rei dos Reis, e nós seremos súditos eternos do Altíssimo. Quando Jesus voltar para implantar o seu reino, a terra estará dividida em 10 reinos, que serão totalmente destruídos. Por isso, queridos, nós estamos assistindo coisas que estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e nós temos que dizer: ora vem, Senhor Jesus, eis que eu venho sem demora, e darei para você a recompensa, o galardão. Fique firme olhando para o céu, porque é de lá que virá o socorro para você e para mim. É de lá que vem a nossa salvação. Nós estamos na terra, mas nós não somos da terra, irmãos. Nós somos do céu. Nossa cidadania é do céu. Jesus Cristo virá para cumprir a promessa: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhe teria dito. Eu vou preparar-vos lugar, e voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Não se angustie, confie na promessa de Jesus. Ele está voltando, e os últimos acontecimentos serão rápidos. Não desanime. Olho no céu, testemunhando na terra, salvando almas, preparando um povo para a volta de Jesus, santificando-se, buscando o batismo do Espírito Santo. Não olhe para trás, meu irmão, olhe para frente, olhe para cima, e vamos em frente, em rumo ao Porto Seguro, a Nova Jerusalém, o céu. Esse é o nosso destino. Que a graça de Jesus esteja com você, que esta esperança sustente a sua fé. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado. Vamos louvar ao Senhor. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar.
o Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor, os remidos ressuscitam entre hosanas e louvor, mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos já chamam. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, o socorro angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado pela esperança que vibra dentro do nosso coração. Obrigado pela esperança de irmos para o céu muito em breve. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está fazendo com que os últimos acontecimentos sejam realmente rápidos, porque estão acontecendo diante dos nossos olhos, porque o Espírito Santo está nos mostrando, está nos convencendo do tempo em que estamos vivendo, e que não passará esta geração sem que tudo se cumpra. Volte logo, Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre cada um. Consagramo-nos a Ti. Batiza-nos com o Espírito Santo. Faze-nos fiéis, fervorosas, testemunhas Tuas, que testemunhando na terra, preparemos nossa família e um povo para a volta de Jesus. Ouve a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.